Olá, estamos recebendo hoje aqui na TV Cruzeiro o deputado federal pelo PSL, General Peternelli. Deputado, gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente, muito obrigada. E queria então que o senhor já começasse a falar sobre essa questão da reforma tributária, né? Esse assunto que o país está querendo bastante colocar em pauta no Congresso, né? Essa PEC, por exemplo, número 45, o que isso vai melhorar e trazer esse impacto aí na arrecadação? Isso vai prejudicar a arrecadação dos estados, dos municípios? Como que vai ficar com essa possibilidade de termos realmente esse ano essa reforma tributária? Eu que fico muito feliz de estar aqui na TV Cruzeiro, nessa oportunidade, aqui em Sorocaba e toda a região, muito importante para o estado de São Paulo, muito importante para o nosso Brasil. Vários assuntos tramitam no Congresso, todos muito importantes. Nós temos lá a reforma tributária, nós temos a reforma administrativa, nós temos a comissão de segunda instância, todos eles. E uma das que sempre preocupa a todos é exatamente o tributário. O que vai mexer? A PEC 45 tramita, ela cobra na ponta da linha um imposto que vai variar de 25% a 30%. Por uma série de fatores, estudando tanto a PEC 45 quanto a PEC 110 do Senado, há um ano atrás eu resolvi protocolar uma emenda substitutiva à PEC 45 para facilitar. E como eu estava lhe mostrando, resumi em uma única folhinha, podemos até aproveitar aqui para mostrar uma reforma tributária e um pacto federativo num único documento. A premissa que eu levei em consideração foi a seguinte, muito simples. Eu começo dizendo que muitas áreas não emitem notas. Né? Muitas feiras livres não tem nota, muito mercado não tem nota, muito serviço não tem nota, né? E que não adianta você montar uma reforma que dependa disso. A falta de nota também é muito notada numa coisa que cresce no dia a dia, que são as compras pela internet. Sim. Muitos não emitem nota. Nós temos toda a economia informal que também não emite nota. E aí, dentro desse contexto, apresentamos uma proposta que eu digo que é a aglutinação de propostas. Essa daqui do Marco Sintra, que previa uma alíquota de 2,5% no crédito e no débito das transações financeiras. Essa retirada de recursos vai permitir que se acabe todos os demais impostos. Em especial, eu gosto de ressaltar, a nota fiscal não seria mais necessário. Bom, esse dinheiro arrecadado seria, dentro do que nós ouvimos o ministro Paulo Guedes comentar sempre, na busca de um pacto federativo. Eu fui estudar sobre isso, verifiquei que o pacto federativo alemão é 1/3, 1/3, 1/3. Mas estudei aqui as necessidades de políticas regionais, os fundos, e aí apresentei a proposta em que a União fica com 30%, o Estado 30%, o município 30% e o Congresso com 10%. Para as políticas regionais. É o Congresso que vai destinar o dinheiro para Sudã, Sudene, Zona Franca, vai também destinar os recursos para os fundos, como nós estamos estudando agora, um outro tema muito importante, que é o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica no Brasil. Sim. Então, tudo estaria enquadrado nessa parte. Essa questão do pacto federativo não vai ter esse problema de os municípios, os estados, né, até reclamam bastante de queda de arrecadação, cortando muitas políticas públicas em função da diminuição na arrecadação, né? Isso melhoraria a arrecadação dos municípios e estados? Nesse caso aqui, que nós estamos comentando, essa alíquota de 2,5%, ela vai permitir que o total arrecadado pela nação atualmente seja o mesmo, não vai alterar. Só que hoje a União fica com mais de 60% desse orçamento. E aqui nós estamos propondo repassar mais para os estados e para o município. É lógico, como diz no Exército, quem dá os meios também dá a missão. Os aspectos de educação, saúde e segurança, os estados e os municípios já vão ter os recursos. Sim. Não há necessidade de pedir emenda parlamentar, de pedir recurso.
a arrecadação do município e do estado aumenta bastante. Colocamos aqui, para não ter o mercado, todo mundo vai comprar no mercado paralelo. Colocamos uma coisa que já tem na Europa, que lá não se pode comprar em espécie nada além de 1.000 euros. E aqui nós colocamos que é proibido comprar em notas nada além de R$1.000. E ainda proponho, nessa parte, acabar com as notas de 100, de 50 e com o cheque. Dessa forma, tudo seria eletrônico. Essa proposta, resumida numa única folha, traz inúmeras vantagens. Primeiro, que ninguém mais vai dever para o fisco, né? Hoje, a dívida com o fisco e o contencioso tributário brasileiro, ele gira em torno de 4 trilhões. Né? Se nós tivermos um processo de arrecadação desse, o contencioso tributário praticamente acaba. Você também acaba a guerra fiscal. Você também acabam as dúvidas em termos se determinada atividade é um produto ou é um serviço. Aí eu desenvolvi um software para você. Eu entreguei um produto, paga ICMS. Eu fiz um serviço, paga ISS. E é sempre uma polêmica de interpretação, o que gera todo esse contencioso jurídico. Nesse caso, independente do que seja o que você forneceu, quando você recebeu o pagamento, quem lhe pagou vai pagar 2,5 e você que recebeu 2,5. E deputado, e para o cidadão comum, né, que reclama, que paga bastante impostos e nem sempre recebe em contrapartida aí do Estado, né, do município, tem que pagar a escola, tem que pagar a saúde, como que vai ficar para o cidadão em questão do salário, a carga tributária em cima do salário, isso também vai melhorar para a população? Na proposta apresentada, você observa, o IBS, que é o da PEC 45, ele coloca numa alíquota de 25% todas essas atividades. Hoje as escolas, os hospitais pagam 5%. Então vão ter um aumento de mais de 200% no que se refere aos impostos. Os pobres vão sofrer com essa atividade que vai aumentar. Não só lá, as academias de ginástica, os cabeleireiros, todo o contexto de prestação de serviço, que é a atividade que mais cresce no país, ela vai ter um impacto muito grande. Nessa proposta, não. O impacto que ela vai ter será praticamente a manutenção, porque hoje varia conforme a cidade, mas no maior número de cidades é em torno de 5%. Nesse caso, se você vai no cabeleireiro ou vai numa ginástica, quando pagar, você paga 2,5, ele quando receber paga 2,5. Então, nós vamos estar tributando em torno de 5%, o que é bastante compatível. Esse sistema também, eu costumo salientar, protege os mais pobres. Na seguinte escala, que foi fruto da sua pergunta, eu posso pegar todas as pessoas de baixa renda, como aquelas que recebem Bolsa Família, pegar o CPF das mulheres e dizer, dessas pessoas não cobre os 2,5%. Então você tem flexibilidade de não cobrar. Essa reforma tributária que eu propus, fruto da ideia de diversas pessoas, eu sempre saliento, né? Porque quando eu falo dos 2,5, eu falo, mas essa é a proposta do Sintra, eu digo, e é realmente. Sim. Mas eu aglutinei essas ideias e tenho o apoio deles nesse contexto. Você, por exemplo, tributa dividendos. De que maneira? Quando a empresa vai passar para um acionista um recurso, ela vai pagar 2,5, o acionista quando receber 2,5 e quando ele gastar 2,5. Dessa forma, né, os dividendos seriam tributados em 7,5%. Então, muito mais exequível. E aqui, como eu proponho acabar com todos os impostos, o próprio ITBI, né, o IPVA, todos esses IPTU. podem, o IPTU, né? Eu até admito, eu digo que esse imposto permite fazer um teste. A pessoa, como assim permite fazer um teste? Eu costumo dizer sempre, nós estamos propondo 2,5 nas transações. Se nós pensássemos quanto equivale 10% desses 2,5, íamos concluir que vale 0,25. Então a implantação desse imposto
seria muito simples, você colocaria lá, dentro de 90 dias fica criado o imposto sobre movimentações financeiras no valor de 0,25, em decorrência, todos os demais tributos têm abatimento de 10%. Ponto. E vamos verificar se a perda da receita dos 10% equivaleu à perda dos... Se ela se equivaleu... Porque o objetivo não é cobrar mais impostos. O objetivo, inclusive, é diminuir os impostos. Desonerar. E essa desoneração, ela ocorre quando você coloca uma base maior que vai contribuir para isso. Não só a economia informal, como nós estamos, até as transações ilícitas, contrabando, sempre tem a movimentação de dinheiro. Muitas vezes você compra uma casa por 500 mil e quer passar por 300 para pagar menos impostos. Mas os 500 foram. Então, se você tributar na parte financeira, esse problema fica solucionado. Você também, com isso daqui, você acaba o contencioso tributário. Você acaba a multa tributária. Não vai ter mais multa tributária, né? Você resolve o problema de fluxo de caixa das empresas. As empresas hoje, quando emitem uma nota fiscal, têm 22 dias para poder recolher um imposto. Mas ela só vai receber, essa indústria, dali 30, 60, 90, 120 dias, em alguns casos até mais. Então ela tem que ter o dinheiro para pagar o imposto durante todo esse período até que receba o recurso. Nessa proposta, não tem problema de fluxo de caixa. E como que está a discussão entre todos os setores da sociedade, né? O empresariado, o governo federal também, acho que ainda não tem uma proposta, né? O senhor acha que ao longo desse ano, 2020, vai dar para chegar a um consenso entre todos os setores da sociedade, governo federal, Congresso, e aprovar realmente a reforma? Eu vejo que a reforma tributária, a exemplo da reforma da Previdência, né, e outras reformas estruturantes que o Brasil fez nos últimos anos, eu vejo que ela é uma necessidade. E eu digo que é muito importante essa participação da sociedade. Eu digo até que começa um pouco tarde, porque muitas pessoas, quando falam na PEC 45 ou na PEC 110, não sabem exatamente o que elas representam. Então, eu sugiro que leiam a proposta, está disponível no Congresso, e da mesma forma possam chegar à conclusão que eu cheguei de que essa emenda substitutiva número 20, também disponível no site do Congresso, pode ser uma alternativa, né, para esses casos. E, inclusive, eventualmente, fazer um sistema misto. Olha, em vez de cobrar 25%, vamos colocar um imposto sobre a movimentação financeira e diminuir de 25% para 15%, para 12% o imposto, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. O governo, eu acredito que levou um tempo para apresentar essa proposta, eu não tenho dados oficiais, mas eu acho que essa proposta que envolve a movimentação financeira, ela era a ideia do próprio Marcos Cintra como secretário da Receita e também uma das ideias do Ministério da Economia. E o presidente, quando se falava de um imposto sobre movimentações financeiras, se relembrava da CPMF. Sim. Mas entre as duas tem uma diferença muito grande. Essa diferença é o seguinte: a CPMF era mais um imposto, não terminou com imposto nenhum, né? Essa proposta do imposto sobre as movimentações financeiras, todas as movimentações, ela permite acabar com todos os impostos. E, fruto disso, acabou gerando esse contexto. Muitas pessoas também me perguntam, e na aplicação financeira? Movimentou, vai estar cobrando 2,5%, toda hora movimenta? Não, nas movimentações financeiras, você só vai cobrar 2,5% sobre o lucro. Eu tirei de uma conta corrente, coloquei numa conta investimento 100 mil. Um dia depois, um mês depois, um ano depois, quando eu voltar com todo ou parcela, né, se caracterizou lucro, vamos dizer que eu voltei com 110. Sim. Eu vou pagar sobre 10, 2,5. Se eu voltar com 100 ou com 90, não vou pagar, não se tributa, né, prejuízo num Sim. contexto. Então, nesse tipo de movimentação, você não paga nada.
Eu também acho que esse tipo de proposta vai facilitar muito empresas estrangeiras, né, quando quer conhecer como é o sistema tributário brasileiro, vai ficar muito mais simples de ser compreendido. Além de acabar e de combater, né, bastante a corrupção, de combater a criminalidade, porque o dinheiro é rastreado. Além de reduzir muito os roubos, né, e assaltos, porque você vai acabar com as notas, basicamente, que compensa esse tipo de atividade. Sim. Então você reestrutura uma série de aspectos, facilita a todos, você facilita abrir e fechar empresas sem maiores... E são tantas as vantagens que podem ler, como, por exemplo, hoje tem uma tendência no Brasil da pessoa física se transformar em pessoa jurídica, né? Chama-se isso de pejotização, para pagar menos impostos. Nesse caso, não vai ter necessidade da pessoa física se passar em jurídica. Ambas vão pagar 2,5%. Então, o número de CNPJ que a Receita hoje emite fruto disso vai diminuir, a burocracia vai diminuir, o custo arrecadatório hoje, para recolher os impostos brasileiros, gira de 5% a 10% do total arrecadado. Com isso, vai se gastar muito menos. Então, o próprio gasto que se tem na arrecadação vai reverter em benefício da população brasileira. Sempre o foco tem que ser a população brasileira. Sim, com certeza. Eu queria que o senhor falasse também um pouco, né, desse projeto aí da escola cívico-militar, né, que está tendo bastante adesão, muitas cidades estão querendo ter a sua escola cívico-militar, né, e como que o senhor acha que isso realmente é melhor, agrega para a educação, principalmente para as crianças e jovens? Para a educação, eu tenho 2 pontos de vista. Um é a escola cívico-militar. Ela realmente é muito importante. Muitos professores dizem que a disciplina na escola é fundamental, o respeito ao professor, e isso foi se perdendo. E a polícia militar, por sua vez, ela tem um caráter preventivo, né, para que se tenha menos criminalidade. Então, a parceria que se executa com as escolas, na qual a polícia militar executa as atividades administrativas e disciplinares, e a diretora e as professoras cuidam da parte pedagógica, acaba sendo uma combinação perfeita, porque a polícia está contribuindo para aquele jovem ser melhor formado, está contribuindo para ele ter o requisito do mercado de trabalho, é muito importante isso, e vai facilitar o trabalho da polícia no futuro, já que nós teremos um nível menor de criminalidade. Então essa parceria, né, das escolas cívicos militares são muito importantes. Tá certo. Então, queria agradecer bastante a presença do senhor, deputado Peternelli. Muito obrigada por estar aqui hoje conosco, trazendo essas informações. Eu que agradeço essa oportunidade, me coloco à disposição de todos para novos esclarecimentos, mas também me coloco à disposição para receber sugestões que tenham, né, que possa contribuir para a melhora do povo brasileiro. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada.